Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai escolher qual foi a melhor luta de televisão do ano de 2025. A gente, infelizmente, não vai incluir as lutas de dezembro, para que a gente possa ter tempo para fazer esse vídeo. Mas a gente vai considerar todas as lutas da WWE de janeiro a novembro. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre qual foi a melhor luta da WWE de televisão, de show semanal, de janeiro a novembro de 2025, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que gostou do vídeo, e isso faz com que ele divulgue a gente para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão, agora falando sobre as melhores lutas de TV do ano de 2025. E nós vamos começar com duas lutas que eu praticamente não me lembro. Rey Mysterio e Kevin Owens, deve ter acontecido bem lá no comecinho do ano, contra Devon Evans, Ashanti Diadonis e Sean Legacy na NXT. Sean Legacy que hoje está na Evolve, está disputando o título da Evolve, né? Aqui temos Rey Mysterio e Kevin Owens. Eu lembro vagamente dessa luta, tá? Eu ainda não tinha o canal na época. Foi bem no começo do ano, porque o Kevin Owens se machucou no começo do ano. Mas eu lembro que foi uma luta interessante. Só porque eu me lembro vagamente dela é que eu vou colocar. Posso estar cometendo uma injustiça com essa luta aqui, até porque o Devon Evans é espetacular. Mas eu vou avançar com Rey Mysterio e Kevin Owens. Agora temos Stephanie Vaquer e Jacy Jayne, a luta em que a Stephanie perdeu o campeonato da NXT para Jacy Jayne contra Gunther e Akira Tozawa. Desculpa, Gunther e Akira Tozawa é intancável. O Gunther destruiu com ele e eu nem entendi por que botaram essa luta aqui. Eu vou de Stephanie Vaquer e Jacy Jayne. Agora nós temos Street Profits, DIY, Motor City Machine Guns, TLC do SmackDown pós-WrestleMania contra Stephanie Vaquer, Julia e Jordynne Grace versus Fatal Influence. Desculpa, as meninas da NXT certamente sempre fazem lutas legais, mas cara, não tem o que fazer. Luta TLC do SmackDown tem que avançar. Agora nós temos Jey Uso e Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado, a luta que o Gunther recuperou o Campeonato Mundial no dia 9 de junho, contra Devon Evans versus Gunther no torneio The Last Time Is Now. Rapaz, aqui... Olha... complicado, hein? É complicado porque nós temos que ter um critério aqui, né? Se a gente for por qualidade da luta em estrelas, Gunther e Devon Evans deu um show em Gunther e Jey Uso. Mas Gunther e Jey Uso teve a conotação de ter o campeonato mundial peso pesado envolvido. Eles utilizaram a storyline da WrestleMania porque eles ficaram trocando sleeper holds o tempo todo, né? O Mata-Leão, o que acabou se tornando a história da luta. E por mais que o Gunther tenha elevado tremendamente o Devon Evans nessa luta aqui, eu acho que o elemento central desta luta aqui foi o campeonato mundial, é o que faz ela merecer avançar. Por isso que eu vou de Jey Uso e Gunther, com o Gunther cometendo crime e se tornando 2 vezes campeão mundial no Raw do dia 9 de junho de 2025. Agora nós temos Damian Priest e Aleister Black, Last Man Standing, a luta em que a Zelina Vega voltou e deu pro Aleister Black uma bola de fogo para jogar na cara do Damian Priest, contra Jacob Fatu e Braun Strowman, Last Man Standing, né, para decidir quem seria o desafiante número 1 ao título dos Estados Unidos na WrestleMania, né? A WWE fez esta luta aqui e, se não me engano, na semana seguinte fez LA Knight e Shinsuke Nakamura pelo título, o LA Knight ganhou. E isso levou à luta do LA Knight contra o Jacob Fatu na WrestleMania, quando o Jacob Fatu ganhou o título dos Estados Unidos. Cara, 2 lutas Last Man Standing, as 2 lutas foram interessantes, mas eu acho que esta do Damian com o Aleister Black, com o elemento da Zelina Vega voltando e a bola de fogo na cara do Damian, deu uma pitada de sal a mais do que esta luta aqui do Braun Strowman e Jacob Fatu. Por isso que eu vou de Damian Priest e Aleister Black. Agora temos Ilya Dragunov e Nathan Frazier pelo US Open Challenge contra Sami Zayn, Bron Breakker, Penta e Dominic Mysterio, classificatória do King of the Ring. Cara, eu não lembro direito dessa luta aqui.
particularmente, mas eu sei que foi boa porque várias Fatal 4 Ways desse torneio foram boas. Mas, cara, essa do Ilya Dragunov com Nathan Frazier foi outro nível, outro patamar. Dragunov no US Open Challenge, se tiver várias lutas dele aqui, várias lutas vão avançar, tá? Dragunov e Nathan Frazier avançam. Agora temos CM Punk e Sami Zayn classificatória da Elimination Chamber. E do outro lado temos Chad Gable, Penta e Dragon Lee. Classificatória do Money in the Bank. Eu me lembro dessa luta. Ela foi muito boa. Foi uma luta que pela primeira vez a gente viu o potencial do Dragon Lee. Foi quando parece que eles soltaram as amarras do Dragon Lee e a partir dali ele começou a ser efetivamente usado pela companhia. O Chad Gable também arrebentou nessa luta. O Penta também sempre arrebenta. Mas eu me lembro muito dessa CM Punk e Sami Zayn porque parecia main event de pay-per-view. Tá? E no final das contas o CM Punk venceu. O Sami Zayn estava naquela história de que ele queria, porque queria ser campeão mundial e tal. E a gente achou que ia rolar o heel turn do Sami Zayn. Estamos até hoje esperando o heel turn do Sami Zayn. Eu vou botar CM Punk e Sami Zayn porque eu achei uma luta melhor. Agora temos Io Sky e Roxanne Perez no dia 11 de agosto de 2025. Nossa, eu não lembro dessa luta. Isso foi logo depois do SummerSlam. E aqui nós temos Roxanne Perez e Giulia. Campeonato da NXT no New Year's Evil. Cara, eu não vi essa luta inteira, mas eu vi alguns highlights dela. Fui lá no começo do ano e foi muito boa. Essa luta aqui foi muito boa. Foi uma daquelas lutas assim que jogaram a Giulia lá nos céus. Eu vou escolher Roxanne Perez e Giulia. Agora temos Jordynne Grace e Giulia na NXT. E do outro lado temos Sheamus e Rusev do dia 30 de junho de 2025. Cara, eu não lembro qual delas, né? Eu sei que o Sheamus e o Rusev tiveram 3 lutas muito boas, tá? Eu não lembro dessa luta da Jordynne Grace e da Giulia, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que essa luta aqui foi espetacular. Por isso que eu vou avançar com ela. Como eu não lembro de nenhuma das duas, vai essa aqui. Agora temos Fraction vs Hardy Boys, NXT Roadblock, valendo o campeonato de duplas da NXT. E do outro lado temos Lyra Valkyrie e Bayley pelo campeonato intercontinental 7 de abril de 2025. Aqui, cara, olha, novamente, essa aqui nessa época eu não acompanhava a NXT, aqui eu tenho que ser honesto, tá? Eu não acompanhava a NXT, mas eu sei que o Fraction é animal. É animal. É uma das melhores duplas da WWE hoje em dia. Mas essa luta da Lyra com a Bayley eu lembro. Ela foi muito, muito boa. Tá? Então, assim, entre a luta que eu lembro e a luta que eu não lembro, infelizmente aqui eu vou ter que ir com a luta que eu lembro para ser justo, Lyra Valkyrie e Bayley. Agora temos John Cena, Sheamus e Rey Mysterio versus Judgment Day, recente, aconteceu agora, né? O John Cena tá até como campeão intercontinental, aconteceu semana passada ou retrasada. E Giulia e Zelina Vega pelo campeonato dos Estados Unidos. Ah, não, aí não, essa luta aqui foi horrível, meu irmão. Essa luta aqui foi horrível. Tem que ser essa aqui, fanservice total. Io Sky e Stephanie Vacan no Raw After WrestleMania. Cody Rhodes e Jey Uso, semifinais do King of the Ring. Cody Rhodes e Jey Uso foi uma luta legal? Foi. Mas Io Sky e Stephanie Vacan foi tipo assim, o futuro da companhia. Futuro. A Io Sky, que manteve o campeonato no Monday Night Raw, lutando contra a Stephanie Vacan, que era campeã da NXT ainda, estava à beira de subir. E foi o momento que o main roster, o público do main roster foi apresentado ao brilhantismo da Stephanie Vacan. Essas duas fizeram uma luta de arrasa-quarteirão. Essa luta não terminou, porque a Roxanne Perez e a Giulia interromperam a luta no final. Io Sky e Stephanie Vacan sem piscar. Agora temos Sami Zayn e Rey Fenix, US Open Challenge, 12 de setembro. E do outro lado, Dominic Mysterio e John Cena, campeonato intercontinental. Aí, meu. Preciso falar alguma coisa. Sério, gente. Essa luta foi boa? Foi. Foi muito boa? Foi muito boa. John Cena ganhando o campeonato intercontinental, meu irmão. E se tornando Grand Slam Champion. Cara, esse cara me fez chorar com 47 anos de idade. Desculpa, não tem como. Ricky Saints e Trick Williams, Last Man Standing pelo campeonato da NXT no dia 11 de novembro, luta recente, contra CM Punk e Seth Rollins na estreia da Netflix. Essa luta aqui eu nem achei que foi tão boa assim. Ela foi boa, mas eu não achei tudo isso. Essa aqui foi arrasa quarteirão. CM Punk e Seth Rollins
estreia da NXT, da WWE no Netflix, com certeza. Agora temos Sami Zayn e Ilya Dragunov, o retorno de Ilya Dragunov e a conquista do título dos Estados Unidos no seu retorno contra Rhea Ripley e Asuka. Essa luta foi recente também, né? Foi uma luta legal, essa luta aqui foi legal, mas não consegue nem fazer frente, nem fazer cosquinha em Sami Zayn e Ilya Dragunov. Agora temos Roxanne Perez, Julia versus Io Sky e Jordynne Grace. Foi uma luta que aconteceu na NXT, com a Io Sky aparecendo por lá. E do outro lado temos uma luta do Roadblock, Julia versus Stephanie Vaquer. Título para título, foi a luta em que a Stephanie Vaquer se tornou campeã da NXT. Eu vi alguns highlights desta luta aqui e, na minha opinião, ela foi melhor do que essa. Então, Julia e Stephanie Vaquer, com certeza. Jevon Evans e Wesley, essa luta eu não vi. Contra Charlexa versus Bayley e Lyra Valkyria pelo título de duplas femininos no dia 27 de outubro, luta recente também. Tá? Por definição, para ser justo, vou colocar a luta que eu vi ao contrário da luta que eu não vi, então desculpa Jevon Evans e a Wesley. Já ouvi falar que essa luta foi muito boa, o Jevon Evans é espetacular, mas tendo dito isso, vou botar a luta das meninas. Agora temos Carmelo Reis e Gunther e temos Kabuki Warriors e AJ Styles versus Judgment Day. Essa luta também foi recente, foi legalzinha, mas esta luta aqui do Gunther e do Carmelo Reis foi assim absurda, elevou muito o Carmelo Reis, por isso que eu vou colocar ela. DIY versus Andrade e Rey Fenix, isso aqui foi antes do SummerSlam, foi uma bela luta. E do outro lado, Ricky Sanchez e Ethan Page pelo campeonato norte-americano da NXT. Essa luta eu não vi, essa luta eu vi e achei muito legal. Vamos com DIY versus Andrade e Rey Fenix. Agora temos Oba Femi, Jevon Evans, Trick Williams e Moose versus Dark State. De um lado, do outro lado temos o Andre the Giant Memorial Battle Royal. Essa luta foi horrível, por isso vamos com essa aqui. Agora temos Jevon Evans e Ethan Page numa luta Street Fight do Roadblock. Oba Femi versus Moose pelo campeonato da NXT, também no Roadblock. Eu não vi nenhuma das duas lutas. Particularmente, não vi replays nem nada. Então eu vou por definição na luta que eu acho que pode ter sido melhor no ringue. Jevon Evans e Ethan Page, Street Fight. Agora temos Rhea Ripley e Io Sky pelo Campeonato Mundial Feminino. A luta do dia 1º de março, quando a Io Sky derrotou a Rhea Ripley e conquistou o campeonato. E do outro lado temos Kali Armstrong e Kendall Gray, luta da Evolve no Evolve Succession, dia 23 de setembro, a luta que Kendall Gray ganhou o título. E cara, todo mundo e a mãe falam que essa luta foi muito boa. Todo mundo fala que essa luta foi muito boa. Mas, cara, Rhea Ripley e Io Sky, com a mudança de título, eu tenho que colocar ela, tá? Aí aqui a gente vai um pouquinho além da qualidade do ringue. Aqui temos Judgment Day versus AJ Lee, AJ Styles e Dragon Lee pelo título de duplas. A luta que o AJ Lee conquistou o título de duplas. E do outro lado, Dominic Mysterio e AJ Styles. Luta pelo Campeonato Intercontinental. Foi no Monday Night Raw em Paris, se não me engano, né? A luta que o AJ Styles perdeu por causa de interferência do El Grande americano. A luta que o público francês foi ao delírio, gritando Levraman, 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 fenomenal, né? Cara, as duas lutas foram muito boas, tá? Foram muito, muito, muito boas. Mas eu vou ficar com Dominic Mysterio e AJ Styles por causa do clima da plateia de Paris gritando pelo AJ Styles, a gente achando que o AJ ia ganhar o título intercontinental e no final das contas foi atrapalhado. Agora temos Rhea Ripley e Io Sky versus Roxanne Perez e Julia. Essa luta foi pouquíssimo tempo depois da WrestleMania. Foi logo depois que a Roxanne e a Julia subiram. E do outro lado temos Street Profits e Fraction Non-Title no SmackDown do dia 9 de maio. Essa luta ela aconteceu pouco tempo depois da luta TLC que os Street Profits venceram. Mas eles saíram todos quebrados. E aí os Street Profits desafiaram, o Fraction desafiou os Street Profits para uma luta e venceram a luta. Tá? E isso levou a uma luta pelo título posterior entre essas duplas que acabou levando à reestreia do Wyatt Six.
Essa luta foi muito boa, essa luta foi muito boa. É meio difícil de escolher entre elas. Eu vou ficar, cara, eu vou ficar com essa luta aqui pela surpresa da vitória do Fraction, mesmo considerando que os Street Profits estavam machucados, mas isso colocou o Fraction na rota do título. Injustamente, eles nunca ganharam o título da WWE. É uma coisa que eles têm que corrigir. Agora temos Damage Control versus Judgment Day de um lado, e aqui vocês vejam que é pré-WrestleMania, porque a Dakota Kai ainda está envolvida aqui, ó, foi lá no comecinho do ano. Do outro lado, Becky Lynch e Maxine Dupri pelo Campeonato Intercontinental Feminino, uma luta bem recente. Essa luta, ela foi boa, mas não foi tudo isso para mim. Teve a troca de título, surpreendeu, legal. Essa luta aqui, cara, eu não lembro dela. Foi lá no começo do ano, ainda não tinha o canal. Pode ser que tenha sido um show que eu tenha perdido, eu viajei no começo do ano. Então, cara, por definição, eu vou colocar a luta que eu vi, que foi a luta que Maxine Dupri se tornou campeã intercontinental. Agora temos Sami Zayn, John Cena, US Open Challenge. Do outro lado, Chad Gable versus um lutador misterioso, que foi a estreia do Penta lá no começo do ano. Cara, a estreia do Penta foi muito legal. Foi muito legal. E a luta dele com o Chad Gable foi animal. Mas, cara, Sami Zayn e John Cena trocando finalizadores, com John Cena no seu modo já final de carreira, já brincando no ringue. Cara, essa luta aqui foi fanservice total e eu me amarro num fanservice. Sami Zayn e John Cena. Agora temos Jey Uso versus Seth Rollins, campeonato mundial peso pesado. De um lado, do outro lado, Sami Zayn e Devon Evans e US Open Challenge. Aqui eu vou ficar com o molinha nas pernas. Sami Zayn e Devon Evans foi uma luta absurda. Jey Uso e Seth Rollins foi boa, mas eu vou colocar Sami Zayn e Devon Evans. Agora vamos avançar para o round de 32. E vamos com Bianca Belair e Naomi, campeãs contra o Judgment Day no Raw do dia 24 de fevereiro. Foi a luta em que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues ganharam o título de duplas para a surpresa de todo mundo. Do outro lado, Rey Mysterio e Kevin Owens. Eu falei que eu não me lembro muito dessa luta aqui. Essa aqui eu me lembro bem. Pelo choque, pela mudança do título. O canal estava bem no comecinho. Nessa época eu acho que eu fazia só react dos shows, porque eu não tinha nem 50 inscritos para fazer live. Vou colocar essa aqui. Agora, Devon Evans e Ethan Page contra Gunther e Action. Cara, Gunther e Action. Essa luta aqui ela aconteceu na turnê europeia. Foi, eu acho que a primeira luta do Action no main roster e o Gunther fez o Action brilhar. Se não me engano foi em Barcelona, que é da onde o Action vem. Gunther e Action, não tem nem discussão. Agora temos Sami Zayn e John Cena, US Open Challenge contra o Bafemi, Devon Evans, Trick Williams e Moose versus Dark State. Eu vou ficar com Sami Zayn e John Cena, sem piscar. Rhea Ripley e Io Sky Campeonato Mundial Feminino contra Charlexa, Bayley e Lyra Valkyria. Vou ficar com Rhea Ripley e Io Sky e a Iozinha ganhando o título do Campeonato Mundial Feminino. Sami Zayn e Ilya Dragunov do US Open Challenge contra Street Profits vs Fraction. Dragunov. Julia Stephanie Vaquer ou Sami Zayn e Devon Evans. Aí eu vou de Julia Stephanie Vaquer. Foi quando a Stephanie Vaquer se tornou campeã dupla. A luta TLC do SmackDown pós-WrestleMania contra a Lyra Valkyrie e Bayley pelo Campeonato Intercontinental Feminino tem que ir com a luta TLC. Damian Priest, Aleister Black ou John Cena, Sheamus e Rey Mysterio vs Judgment Day. Aí eu vou com fanservice totalmente. Vou com essa luta aqui. Lyra Valkyrie e Bayley, 2 out of 3 Falls match com CM Punk e Sami Zayn. Cara, essa luta foi muito boa. A vencedora desafiava a Becky Lynch no SummerSlam. Quem venceu a luta foi a Lyra Valkyria. Para desespero da Bayley, foi aqui que a Bayley começou a dar uma surtada. Tendo dito isso, eu ainda vou ficar com CM Punk e Sami Zayn. Essa luta aqui foi... Meu Deus do céu, foi muito boa. Dragunov e Nathan Frazier de um lado, do outro lado CM Punk e Seth Rollins da estreia da Netflix. Em matéria de ringue, essa luta foi melhor, mas em matéria de Star Power e antecipação, CM Punk e Seth Rollins com certeza vai morar mais no meu coração.
Agora nós temos CM Punk e Seth Rollins luta na jaula no Madison Square Garden, aquela infame luta que o Roman Reigns voltou pela 1000ª, 50ª, 93ª vez e fez o Seth Rollins ganhar a luta puxando ele pra fora da jaula contra Dominic Mysterio e John Cena, campeonato intercontinental. Aí, cara, é por isso que eu falo que eu odeio esse jogo. Eu odeio esse joguinho porque ele faz a gente tomar umas escolhas antecipadas, assim, que a gente não deveria. As duas lutas eu me amarro por motivos diferentes. Em matéria de qualidade de luta, Punk e Rollins foi melhor. E teve a surpresa do retorno do Roman Reigns. Dominic Mysterio e John Cena foi uma luta boa, mas que teve o fanservice do John Cena, que se tornou um campeão Grand Slam. Eu tô querendo evitar aqui o viés de proximidade, porque a gente tá com o Dominic Mysterio e John Cena mais fresco na memória. Mas eu vou ficar com o fanservice. John Cena se tornando Grand Slam. Io Sky, Stephanie Vacan, Raw After WrestleMania, Roxanne Perez e Julia no New Year's Evil. Aqui eu vou ficar com Io Sky e Stephanie Vacan. Essa luta aqui foi absurda. Becky Lynch e Maxine Dupri pelo campeonato intercontinental ou Dominic Mysterio e AJ Styles lá na França? Dominic Mysterio e AJ Styles. Stephanie Vacan e JC Jane pelo campeonato da NXT, a noite que JC Jane se tornou campeã, ou Carmelo Reis e Gunther? Eu odeio esse jogo miserável. Cara, eu vou ficar aqui com o choque, a surpresa, que foi a JC Jane se tornar campeã da NXT. Ninguém imaginava que seria campeã da NXT. Ninguém esperava. Até porque a Stephanie tinha defendido o título dias antes no especial. Não lembro se foi contra a Jordynne Grace, mas ela defendeu o título no especial dias antes. E aí depois perdeu pra JC Jane, assim, de bobeira, assim, na NXT, no show semanal. Vou ficar com JC Jane. Jey Uso e Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado ou Ethan Page e Mustafa Ali pelo Campeonato Norte-Americano no Showdown. Essa luta foi legal, eu assisti, eu já estava acompanhando a NXT, a gente fez esse react nesse dia, mas Jey Uso e Gunther com a mudança de título é indiscutível. Jordynne Grace e Julia de um lado, DIY e Andrade Ray Phoenix do outro, eu vou ficar com DIY e Andrade Ray Phoenix. Vamos para as oitavas de final e a coisa tá estreitando. TLC dos homens e Oscar e Stephanie Vacan, Raw After WrestleMania. Aqui eu vou ficar com a luta TLC porque esta luta aqui, apesar de ter sido maravilhosa, não teve um fim e isso me irritou profundamente. Essa luta aqui teve um fim, os Street Profits mantiveram o título, mas tiveram spots maravilhosos, entre eles aquele spear do Angelo Dawkins sobre o Tommaso Ciampa, do alto da corda onde estavam os títulos até uma mesa no meio do ringue. Foi um dos spots do ano aquele, então vou botar esse aqui. Aliás, dica aí, Thales, faz uma Copa do Mundo pra mim, dos melhores spots do ano. Te desafio a fazer isso e com certeza vai valer um bom vídeo. Sami Zayn e Ilya Dragunov, campeonato do US Open Challenge, Punk e Seth Rollins, debut do Netflix. Essa luta aqui foi muito boa, porém essa aqui teve a qualidade no ringue, a mudança do título, a estreia do Dragunov. Sami Zayn e Dragunov, com certeza. Stephanie Vacan e JC Jane pelo título da NXT feminino, DIY versus Andrade Ray Phoenix, vou ficar com Stephanie Vacan e JC Jane. Julia e Stephanie Vacan, Roadblock, Dominic Mysterio e AJ Styles, campeonato intercontinental. Essa luta foi muito legal, a Stephanie Vacan se tornou campeã dupla, mas nada bate AJ Styles e Dominic Mysterio na França com o público ensandecido, gritando e Levraman fenomenal. Dominic Mysterio e AJ Styles. Agora temos Gunther e Exxon contra Bianca Belair e Naomi versus Judgment Day, dia 24 de fevereiro. E aí eu vou ficar com a luta de duplas por conta da surpresa que foi a troca de título. A luta foi muito boa, mas a surpresa da troca do título foi muito legal. Temos agora Jey Uso e Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Do outro lado, CM Punk e Sami Zayn, classificatória do Money in the Bank, do Elimination Chamber, na verdade. E aí eu vou ficar com Jey Uso e Gunther pela troca do Campeonato Mundial Peso Pesado, que foi uma luta muito boa.
tiveram várias dinâmicas interessantes com a história dos dois tentando aplicar o Sleeper Hold no outro. Agora, Rhea Ripley e Io Shirai pelo Campeonato Mundial Feminino, Sami Zayn, John Cena e US Open Challenge. E porque agora essa luta, lazarento? Cara, eu não posso ser injusto. Mas, cara, essa luta aqui, ela foi muito boa. Tiveram os botezinhos que deram uma atrapalhada nela. Sami Zayn e John Cena, cara, foi uma luta que foi tão surpreendente. Tanto finalizador na luta. Cara, essa luta foi um absurdo. Sami Zayn e John Cena. Agora temos John Cena, Sheamus e Rey Mysterio vs Judgment Day. Aquele fanservice total recente. Contra Dominic John Cena, não tenho o que falar, Dominic John Cena. Agora vamos para as quartas de final. Coisa tá quente. Agora só tem troca de título, né? Stephanie Vaccari e Jacy Jayne, campeonato da NXT. Bianca Belair e Naomi versus Judgment Day. Lá no dia 24 de fevereiro, eu vou ficar com Stephanie Vaccari e Jacy Jayne, cara. Essa luta aqui foi muito boa e teve essa troca de título que foi simplesmente absurda. Vou ficar com essa aqui. TLC. Ai, ai. Cara, por mais que o fanservice do Cena tenha sido legal, dele ganhar o campeonato intercontinental, ter feito todo mundo vibrar, cara, a gente não pode passar um momento de uma luta que foi, sei lá, 3 estrelas e meia, na frente de uma das melhores lutas do ano inteiro da WWE. TLC. Sami Zayn, Ilya Dragunov ou Dominic Mysterio e AJ Styles. E aqui a run da luta na França termina. Porque Sami Zayn e Ilya Dragunov tem tantas variações que mexem com a nossa cabeça que ela tem que avançar. Por fim, temos Sami Zayn e John Cena, aquela luta do US Open Challenge do Sami Zayn. Né? A primeira luta do US Open Challenge do Sami Zayn. Contra Jey Uso e Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. E aí, meu amigo, eu fico com a luta que o Campeonato Mundial Peso Pesado trocou de mãos. Então, Jey Uso e Gunther com certeza avança. Agora vamos para as semifinais. TLC, cara, isso aqui deveria ter sido a final, meu irmão. TLC contra Sami Zayn e Ilya Dragunov. Eu vou cometer o crime! Eu vou cometer o crime. Essa luta foi 5 estrelas. Essa luta não foi 5 estrelas. Mas esta luta foi maior na sua entrega do que essa. Nós tivemos o retorno do Ilya Dragunov. Nós tivemos a sua vitória surpreendente. Tivemos uma luta 4 estrelas e meia, se não me engano, ou 4 estrelas e 25 que eu concedi. E tivemos a continuação do US Open Challenge. Essa luta aqui, ela definiu a essência do US Open Challenge. Lutas incríveis com lutadores incríveis lutando por um campeonato secundário que é a função do campeonato secundário, ser o campeonato do Workhorse. Sami Zayn e Ilya Dragunov vai avançar para a final. E do outro lado, Stephanie Vaccari e Jacy Jayne contra Jey Uso e Gunther. E aí, meninas, eu sinto muito, mas não dá para competir com uma troca de campeonato mundial. Jey Uso e Gunther. E aí, quando a gente chega na troca do título dos Estados Unidos contra a troca do campeonato mundial, eu vou ficar com a troca do campeonato dos Estados Unidos. Porque, pra mim, apesar de Jey Uso e Gunther ter sido um daqueles momentos maravilhosos, ainda mais porque todo mundo odeia o Jey Uso, então ver o Gunther tirando o título dele foi muito legal. Sami Zayn e Ilya Dragunov, cara, eu acho que foi aquela luta que, cara, foi tão chocante na mente de todo mundo que, cara, mexeu, assim, não teve um ali assistindo a luta, não teve um que ficou inteiro vendo a luta. Foi assim, eu me lembro que no chat, o chat ficou pipocando o tempo inteiro. O número de pessoas assistindo a luta foi lá em cima, foi mais de 300 pessoas nessa luta. E, cara, era, assim, pessoal ensandecido
mandando mensagem atrás de mensagem atrás de mensagem. Sami Zayn e Ilya Dragunov foi uma luta que entregou demais, teve um retorno, uma troca de título, uma luta inacreditável e uma sequência e uma estabilização, um estabelecimento do que é o US Open Challenge, do que se trata o US Open Challenge. Por isso que Sami Zayn e Ilya Dragunov é a luta de 2025 para o tiozão. Eu tenho certeza que vocês têm a sua. Eu quero saber qual a sua luta preferida. Coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que a sua opinião é diferente da minha. Bom, vamos ver quem foi a luta vencedora do ano de 2025 para o pessoal que fez essa enquete. 3, 2, 1 e... Luta TLC Street Profits GI Motor Cine Machine Guns com 54,3% dos votos. Eu entendo, particularmente, se for considerar luta em si, essa luta com certeza foi a luta do ano. Depois temos CM Punk Seth Rollins, estreia da Netflix, Rhea Ripley e Io Sky, luta feminina do Campeonato Feminino, Dominic Mysterio e John Cena pelo Campeonato Intercontinental, Sami Zayn e Ilya Dragunov, a minha escolha ficou em quinto, Carmelo Hayes e Gunther, Javon Evans e Gunther, Sheamus e Rusev, Jey Uso e Seth Rollins e Jacob Fatu e Braun Strowman. Percebam que essa enquete aqui teve poucos votos até agora, né? Porque tá todo mundo empatado, né? Então agora vocês vão poder desempatar brincando com essa Copa do Mundo, que o link vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, essa foi a minha escolha da melhor luta de 2025 de televisão. Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários qual foi a sua luta de televisão semanal favorita de 2025. Eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar a apoiar e ajudar o nosso canal. Vocês podem fazer isso deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar uma opção aqui na tela para vocês e desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.